Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Anderson. Na aula passada a gente observou sobre os levantamentos de requisitos, os levantamentos de requisitos não funcionais e funcionais, e essa aula de hoje nós vamos ver algumas técnicas para fazer o levantamento de requisitos correto. E através do que nós estamos falando ao longo do tempo, em relação a conversar com o dono da empresa, as pessoas que vão trabalhar com o sistema, o site ou o aplicativo, e tudo isso é um modo de fazer levantamentos de requisitos para que, começando ao desenvolvimento do sistema, do site ou do aplicativo, não saia nada de errado. Então vamos lá falar sobre algumas técnicas aí para levantamento de requisitos. Aqui nós temos que entender o seguinte, que o sistema ele pode ser do tamanho médio ou grande para que possamos desenvolver. Para que isso seja claro o possível, nós entendermos que temos que inserir os stakeholders, que são as partes interessadas, para fazer esses tipos de levantamento. Que seja o dono da empresa ou que seja pessoas que trabalham dentro da empresa. Por exemplo, se existem departamentos dentro da empresa, melhor ainda, porque nós vamos fazer entrevistas, nós vamos fazer formulários para essas pessoas, para que possamos fazer um direcionamento de levantamento de requisitos, para que quando sentarmos para desenvolver o sistema, o aplicativo ou o site que seja, observando no levantamento de requisitos que nós fizemos, aí sim nós entendemos e compreendemos o passo a passo até chegar no final para trabalhar, para colocar para o usuário final, olha só que legal, para colocar para o usuário final, para ele trabalhar, com o sistema, com o aplicativo, com o site e assim por diante, tudo bem? Então, uma das partes é sobre a entrevista. Como que nós vamos entender sobre a entrevista? Vamos imaginar então que o dono da empresa veio até nós, até a nossa empresa, para que começasse a desenvolver o sistema para eles. Então, através de uma entrevista, que a gente começa a coletar as informações, começa a coletar os requisitos, a fazer esse levantamento de requisitos. Então, através de tudo isso, você conhecer a empresa, você ir na empresa, para conhecer a empresa, para saber o que a empresa faz, o que cada departamento vai trabalhar e assim por diante, é muito interessante. Então, existem técnicas tradicionais, olha que legal, existem técnicas tradicionais através da entrevista que você já começa a fazer um bom levantamento de requisitos para que comece a produzir o desenvolvimento do sistema, do site ou do aplicativo. Então, olha só, o entrevistador, que somos nós, que é o analista, nós temos que entender e compreender que o entrevistado ou os entrevistados, eles têm as suas ideias. E através disso, gente, olha que legal, através disso, da entrevista, vamos compreender, vamos entender esse levantamento de requisitos através das ideias da pessoa ou das pessoas, e aí sim que a gente começa a entender o que nós vamos desenvolver para eles, para que eles possam trabalhar no final, que a gente desenvolver para eles, começa a trabalhar e que nada de errado possa acontecer. Então, através de uma entrevista, nós entendemos um levantamento de
de requisitos, e aí essa entrevista tem que ter técnicas, e é o que nós estamos vendo agora, tá? Como que eu faço para elaborar, então, perguntas detalhadas para os usuários, para as pessoas? Então, por exemplo, ele tem que explicar para nós por parte. Então, o que o sistema pode estar ajudando eles? Que situação, qual o relacionamento deles, né, das pessoas que vão trabalhar com o sistema, que vão ter com o sistema, que vai ter diante do sistema ali. Então, tudo isso a gente tem que detalhar as perguntas, tá? Detalhar esses tipos de perguntas. Anderson, tem uma norma, tem uma regra? Não tem uma norma nem uma regra. O que é interessante é você saber, através de uma entrevista, que acredito eu que é o melhor no primeiro momento, é com o dono da empresa, conhecer o dono da empresa, conhecer a empresa, certo? E você saber quais são as situações que vai ajudar diante daquele levantamento de requisitos. E aí, a partir disso, de você saber que o relacionamento entre a pessoa que vai usar o sistema e entre o que você vai fazer, o que você vai desenvolver, ela é muito importante, ela é muito interessante. Então, fazer perguntas, né, fazer um formulário bem rico, em perguntas bem detalhadas, esse é o importante, para que na hora que a gente sentar na frente do computador e começar a desenvolver, eu pegando em documentação tudo que foi levantado, fica mais fácil e mais prático para a gente. Tudo bem? Então aqui nós temos os questionários. Que tipo de questionário que eu vou desenvolver? Então, por exemplo, vamos imaginar que é uma multinacional ou é uma empresa grandiosa. De repente tem grupos, tem departamentos que estão fora do país. Como que nós vamos fazer isso? Através de uma videoconferência, através de uma chamada de vídeo e assim por diante. Mas como que nós temos que entender? Qual que é a situação de um questionário? Então, por exemplo, a primeira parte, né, da entrevista, que nós falamos ali atrás, é conversar com o dono da empresa. Fazer um bate-papo com o dono da empresa. Do tipo... Por que fazer um sistema para a empresa? Para que a utilização do sistema para a empresa? Quem são as pessoas que vão utilizar, né, o sistema? Vocês têm departamentos? Quantos departamentos tem? Se todos os departamentos vão ter um computador, ou se todas as pessoas que vão trabalhar, né, eles têm um computador e assim por diante. Então, o questionário depois para as pessoas desses departamentos, tudo bem? Um questionário de vários tipos, tá, gente? Vários tipos de questionários, porque assim, as perguntas que você vai fazer para o departamento de RH vai ser diferente das perguntas de um questionário do departamento de administração. E assim por diante. E a do departamento de funcionários, que são os funcionários de produção, vai ser totalmente diferente do questionário do departamento de RH e de administração, e assim por diante. Então é isso que nós temos que pensar, é isso que nós temos que entender. Mas lembrando, tá, gente? Lembrando que não existe uma regra para o questionário, não existe uma regra para a entrevista. É o que você achar interessante junto com a equipe, tudo bem, de desenvolvimento, para trabalhar com a entrevista, com o questionário e assim por diante, tá? Aqui está falando assim, neste caso, elaboram-se pesquisas específicas de acompanhamento com os usuários selecionados, que a contribuição em
potencial pareça mais importante, pois não seria prático entrevistar todas as pessoas em todos os locais. É lógico, você vai pegar pessoas chaves para fazer esses tipos de questionário, tá? Para o tipo de entrevistas e assim por diante. O que é um brainstorm? Um brainstorm são técnicas que é falado chuvas de ideias. Então, através dos participantes, tá, gente? Ó que legal, ó. Através da seleção dos participantes, os participantes devem ser selecionados em função da contribuição direta para que possam dar durante a sessão. A presença de pessoas bem informadas, vindas de diferentes grupos, garantirá uma boa representação. Então, o brainstorm, que é chuvas de ideias, se você for fazer, se a equipe, né, a nossa equipe for fazer com departamentos, que eu acho que é muito válido isso, o formulário, a entrevista e tudo mais, você pegar as pessoas chaves, né, para trabalhar, para fazer essa chuva de ideias, para que a gente pegue esses requisitos, né, esses levantamentos de requisitos, para que na hora que a gente for montar o sistema deles, o aplicativo ou o site, fica mais rico para nós. Tudo bem? Fica mais rico para nós. Para a gente começar a desenvolver, porque na hora que a gente for entregar esse sistema para eles, eles vão falar, poxa, é tudo que a gente passou para eles, eles anotaram através da entrevista, através do questionário, e ficou muito bom, porque foi isso mesmo que a gente passou para a empresa de desenvolvimento, que somos nós. Tudo bem? Então, isso que é interessante, é o brainstorm, é trazer todas essas pessoas para uma reunião. Pode ser por departamentos, como a gente está falando, tá? Então, vamos imaginar que vamos fazer hoje o departamento de RH. Então, a gente reúne essas pessoas chaves, faz essa entrevista, faz esse questionário com todos eles, com todos esses participantes, e aí a gente pega todas essas informações que vai nos ajudar. Amanhã, por exemplo, vai ser com o departamento de administração. A gente vai fazer a mesma coisa, só que são uma entrevista diferente, são perguntas diferentes e assim por diante, tá? Aqui eu coloquei o seguinte, ó, analisar as ideias é a fase final do brainstorm. Nessa fase é realizada uma revisão das ideias, uma vez de cada. As consideradas valiosas pelo grupo são mantidas e classificadas em ordem de prioridade, tá? Prioridade, por quê? Porque tudo isso que eles forem falar pra gente, mostrar pra gente, até escrever pra gente, num modo de formulário, por exemplo, nós vamos entender que vai ser válida, que vai ser bem definido para a gente utilizar esses levantamentos, tudo bem? Então essas técnicas essas duas técnicas que a gente está falando aí, que é tanto entrevista como formulário, ele é bem válido para fazer esses levantamentos de requisitos. Licitação, elicitação de requisitos. O que seria elicitação de requisitos? Primeira atividade que busca entender o que o usuário necessita no sistema. Olha essa charge aqui, ó. Essa charge está dizendo o seguinte, ó. Tem uma mulher, tem um rapaz. A mulher, eu preciso saber dos seus requisitos antes que eu comece a projetar o software. Primeiramente, o que você está querendo fazer? Aí o rapazinho, o camarada fala, eu estou tentando fazer você projetar o meu software. O próximo aqui, né? Eu quero dizer o que você está querendo fazer com o software. Isso é uma pergunta que ela fez para ele. E ele responde, eu não vou saber o que eu estou querendo fazer até que você me diga o que o software pode fazer. Tente colocar isso na sua cabeça. Dura. O software pode fazer qualquer coisa que eu projete.
que ele faça. Aí as duas pessoas ficam pensando aqui, parecem nervosas, e aí no final você pode projetá-lo para que ele lhe diga os meus requisitos. E na verdade não funciona desse jeito, gente. Não funciona desse jeito. Então, assim, nós temos que buscar entender o que o usuário irá precisar no sistema. E aí a gente começa a desenvolver. Então, esse levantamento ele é muito importante. É aquela historinha, né, que eu tinha comentado com vocês lá atrás, de você da empresa deixar o analista, o projetista fazer. Na hora que ele acabou de fazer, ele entrega, aí a pessoa fala que não era nada disso que ele queria. Então isso é muito ruim para nós. Por isso que o levantamento de requisito ele tem que ser rico. Ele tem que ser rico no quê? Nas informações, fazer a entrevista, fazer os formulários, para a gente possa levantar esses requisitos corretos, para que não aconteça o que está acontecendo aqui nessa charge de tudo esses erros aí, né? A pessoa fala uma coisa, a outra fala outra, ela quer saber de uma forma diferente, né? Ela está esperando que o programador faça o sistema para que ele possa entregar os requisitos. Não é nada disso, não é nada disso, tá? O que é interessante é, com calma, detalhar perfeitamente o que o dono da empresa quer diante do sistema, do aplicativo, do site, e depois ele possa, né, a equipe de desenvolvimento possa levantar os requisitos com as pessoas corretas, com os departamentos certos, para que na hora, no final, não aconteça nenhum problema, tá? De erro ou de situações dramáticas aí em relação de falar que não era nada disso que eles queriam lá na empresa, o sistema que não era nada disso, que o sistema é uma porcaria, que o sistema, entendeu? Então é isso que nós temos que entender. Um questionário de requisitos é uma lista de perguntas sobre os requisitos do projeto. Normalmente as perguntas são organizadas por recurso ou requisitos de negócios ou objetivo do projeto. Essencialmente, cada requisito em alto nível do seu documento de escopo deve ter uma lista de perguntas para refinar ainda mais sua compreensão. É isso que é a questão do levantamento de requisitos. Investir em tempo em um questionário de requisitos ajudará a garantir que você não apenas reunirá requisitos, mas também que você descubra requisitos não sonhados, que é o que nós falamos sobre o brainstorming, né? De repente tem pessoas que através de um brainstorm, de uma entrevista, de um formulário, ele fala coisas ali dentro que nunca foi pensado pelo próprio dono da empresa. Então isso é interessante. Embora possa parecer que isso levaria muito tempo, a realidade é que um questionário bem elaborado ajuda você a realizar uma reunião de partes interessadas mais eficaz. Tudo bem? Então é isso que nós temos que entender. E aqui eu vou estar trazendo para vocês algumas perguntas genéricas que vocês podem colocar no trabalho de vocês, tá? Para estimular o raciocínio de vocês. Então, por exemplo, que tipo de perguntas eu posso colocar então num questionário ou até mesmo numa entrevista? Aqui eu estou colocando o seguinte, questionário de requisitos como? Como você vai usar esse recurso? Isso é uma pergunta. Uma outra pergunta aqui, como podemos atender a essa necessidade comercial? Como saberemos que isso está completo? Então, são perguntas que podem estar ajudando vocês no desenvolvimento do questionário de requisitos como? Tá? Como seria isso? Então, como seria o sistema para vocês utilizarem? E assim por diante. Um outro também é o onde, né?
questionário de requisitos onde? Onde o processo começa? Onde você vai utilizar esse sistema, esse site, esse aplicativo? Por quê? Né? Como que você vai utilizar? Então, tudo isso ajuda vocês a pensar na atividade que nós vamos fazer, tá? Ó, onde os resultados seriam visíveis? Onde o usuário acessaria esse recurso? Tudo bem? Se de repente for um site, como que ele usaria? Que tipo por exemplo, de endereço seria para ele acessar? E assim por diante. Ó, onde o usuário estaria fisicamente localizado ao usar esse recurso? Então, onde? Tudo bem, gente? Próximo, para a gente trabalhar com quando. Ó, questionário de requisitos quando. Quando esse recurso será usado? Quando você precisa saber sobre? Quando o recurso falhará? Quando estaremos prontos para começar? Então, quando, né? Quando você poderia colocar isso no questionário, tanto na entrevista como no questionário. Então, nós somos praticamente, pessoal, como eu posso falar, o entrevistador, né, falando essas perguntas para as pessoas, porque de repente pode ser dentro de uma entrevista ou dentro de um questionário que as pessoas ficam tímidas, por exemplo, então através dessas perguntas fica até legal, porque você vai estar forçando a pessoa a responder para você, tudo bem? Ó, questionário do quem, né? Vamos colocar o quem aqui, ó. Questionário de requisitos quem. Quem vai usar esse recurso? Quem entregará as entradas para o recurso? Quem receberá as saídas? Ó, quem posso pedir para aprender mais sobre isso? Então isso daqui é interessante a gente abrir um pouco a cabeça, tá? E colocar algumas perguntas legais dentro de uma entrevista ou até mesmo dentro de um questionário para os departamentos, para as pessoas que trabalham nos departamentos, tá? Ó, questionário de requisitos o quê? O quê? O que eu sei sobre esse recurso? Ou o que suposições, né, estou fazendo sobre esse recurso que preciso confirmar? O que esse recurso precisa fazer? O que precisa acontecer a seguir? O que deve acontecer antes? O que precisa? Então, tudo isso seria legal colocar também no questionário. O porquê. Aqui é bem legal, em questão do porquê, não no final. Presta atenção que eu vou falar aqui, ó. Estas perguntas são ótimas, pois ajudam a confirmar que os requisitos que você acabou de eliciar mapeiam de forma de volta para uma necessidade que você identificou quando definiu um escopo do projeto. Por exemplo, existe alguma outra maneira de conseguir isso? Se fizermos x, y, z, o que aconteceria? Qual o benefício do x, y, z? Como o x, y, z aí muda as coisas? Ó, qual o objetivo? O que mais precisamos pensar se fizermos x, y, z? Como o seu trabalho do dia a dia mudaria o que fizemos? Tá? Então, olha aqui que legal, ó. Coloquei aqui para vocês. Ó. Você notará que normalmente não fazemos uma pergunta sobre o porquê. Usamos a palavra porquê entre outras razões, isso é, porque não queremos soar como uma criança de 2 anos e incomodar nossas partes interessadas, mesmo quando aplique a técnica dos 5 porquê. Vocês entenderam?
as pessoas não gostam de escutar. Não, mas por que disso? Ah, mas por que daquilo? Então, tira o porquê, porque as pessoas vão acabar ressoando que você está sendo uma pessoa autoritária também, tá? E soa como você fosse o adulto e a pessoa fosse uma criança de 2 anos, que está escrito ali. Então, tira o porquê. Ah, por que disso? Por que daquilo? É interessante você colocar outras perguntas diferenciadas e tirando o porquê, senão as pessoas não vão gostar, tá bom, gente? Elas não vão gostar. E aí, para finalizar, a prototipagem. O protótipo do objetivo. O que é o protótipo do objetivo? As técnicas utilizadas na elaboração do protótipo são várias, tipo interface de usuário, relatório textuais, relatório gráfico e entre outros. É o que eles vão utilizar. Então a prototipagem é a primeira tela. Qual que é a primeira tela que nós vamos fazer para a empresa? Então, por exemplo, vai ter um login e vai ter uma senha para cada um. Segunda parte, quando eu entrar na segunda parte, aí vai ter os guias ali, né, os menus e assim por diante. Então as pessoas vão ter botão ali também, que as pessoas vão clicar para entrar. Aí na hora que ela clica em qualquer menu ou em algum botão, vai entrar onde que ela deseja e assim por diante. Tá? Então isso é uma prototipagem. O que é o protótipo? É quando, para ter o sucesso na elaboração dos protótipos, é necessária a escolha do ambiente de prototipagem, o entendimento dos objetos do protótipo por parte de todos os interessados no projeto, a focalização em áreas menos compreendidas e a rapidez na construção. Então, eu vou voltar a um slide anterior aqui, para que eu faça essa primeira parte do sistema aqui, que eu coloquei login e senha, todos participaram, todos entenderam que é interessante cada um ter o seu login e sua senha, porque se for aberto, por exemplo, o sistema, é perigoso, né? Alguém entrar num lugar errado e assim por diante. Então, se eu estou fazendo por departamento RH, cada um vai ter o seu login e sua senha e vai entrar na segunda tela aqui, por exemplo, somente para trabalhar com a parte do RH. Diferente, por exemplo, do departamento de administração, que ele vai ter o seu login e sua senha, só que na segunda tela que aparecer aqui para eles, vai aparecer somente as coisas no sistema, somente de administração e assim por diante. Tudo bem, gente? Então é isso, tá? A nossa aula em relação a técnicas, tipos de técnicas para levantamento de requisitos são a entrevista e são os formulários bem definidos. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima aula, se Deus quiser.